Vamos dar andamento, então, ao seminário, segundo painel. Tratamento e aproveitamento de efluentes. Por favor, quem está ainda lá na parte de trás. Iria coordenar a mesa o deputado Frederico Antunes, porque ele está presidindo uma subcomissão de análise do Código Estadual do Meio Ambiente, por isso ele foi convidado, mas está em andamento a análise do caso do deputado Jardel na Comissão de Constituição e Justiça, da qual ele é membro titular. Talvez ele retorne para o case aqui da celulose, mas estará conosco para mediar este painel, e eu chamo à mesa o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Francisco José Mech. Francisco está onde? Muito importante o integrante do Judiciário do Tribunal para um tema tão importante como esse, que é o tratamento e aproveitamento de efluentes. O desembargador Francisco José Mech também é professor da PUC e da Escola da Júris. Perguntaram se era parente? Sim, com muito orgulho, o Francisco José Mech é meu primo irmão e meu padrinho de crisma. Portanto, também um conselheiro que eu tenho. Chamo à mesa também uma queridíssima amiga minha e companheira de luta, a Malu Ribeiro. Antônio Gomes. E também uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, o Eduardo Stumpf, por favor. Eu não sei só quem deixou um óculos, nós vamos deixar aqui na frente, se alguém identificar um óculos, está aqui conosco. Desembargador Francisco José Mech está com a palavra. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Eu me sinto muito orgulhoso e muito honrado em poder fazer aqui uma substituição num evento tão importante. Eu estou inscrito no evento, tenho de todos os senhores uma pitada de ciúmes, no bom sentido, porque o nosso tempo do tribunal não permite que a gente acompanhe todos os painéis. E agora, em razão de uma questão pública, de conhecimento de todos os senhores, o deputado Frederico Antunes passou aqui e comunicou que tem que estar presente na comissão numa questão delicada, que os senhores conhecem bem também, que é o julgamento de um deputado. Então, eu me sinto assim, para os mais antigos, como o Amarildo, quando teve que substituir o Pelé na Copa de 62. Para os mais novos, alguém na seleção brasileira, agora comandada pelo nosso querido Tite, que tem que substituir o Neymar. Então, eu vou tentar me empenhar nessa situação e passar aos senhores aqui alegria muito grande de coordenar o painel Tratamento e Aproveitamento de Efluentes. Eu vou apresentar Malu Ribeiro, coordenadora do programa Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica e representante da entidade no Conselho Estadual de São Paulo de Recursos Hídricos. Uma das fundadoras do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, em 2000, jornalista com especialização em políticas públicas e gestão de recursos hídricos. Então, eu passo a palavra à doutora Malu
pelo prazo de 20 minutos, doutora Malu. Eu tenho aqui uma incumbência de coordenação, assim, de que, em termos de organização, se possível, se puderem cumprir esse prazo. Agradeço e a honra muito grande em poder lhe passar a palavra. Bem, bom dia a todos. A honra é toda minha e da Fundação SOS Mata Atlântica, uma ONG que completa 30 anos nesse ano, e que tem sido tratada aqui por vocês com muito carinho, principalmente pelo Beto Mesch. Desde ontem estivemos aqui com a CNBB, com a CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, tratando desse tema do saneamento, e assistimos um filme sobre o Código da Água. As reflexões que tivemos ontem, quem pôde participar, fizeram com que eu fizesse algumas alterações aqui no meu tema, e peço até desculpa a vocês, mas eu acho que as reflexões em relação à gestão, em relação a como tirar as leis, boas leis brasileiras do papel e colocá-las em prática, é mais importante nesse momento do que se eu falasse propriamente dito de efluentes e tecnologia de efluentes. Eu quero chamar a atenção desse plenário, para essa nossa discussão de hoje, para a questão do clima e as lições que aprendemos com a crise hídrica na região sudeste, porque era muito comum para nós a questão da crise. Eu estou tentando mudar aqui, mas eu não está mudando. Alguém pode operar isso para mim? É mais fácil, eu acho. O próximo slide que eu ia apresentar para vocês, assim que ele conseguisse, ele operar para a gente lá, é uma reflexão, de como nós estamos sendo afetados diretamente pelos eventos climáticos, e do quanto nossas cidades não estão preparadas para esse enfrentamento. Pode voltar, por favor, isso. Como nós somos feitos da mesma proporção que o planeta Terra, em termos de água e carbono, somos todos impactados, independentemente de morarmos na região sul, sudeste do país. Nós temos um país de dimensão continental, de realidades sociais e culturais diversas. Portanto, padrões uniformes, muitas vezes, não se adequam a essa diversidade, tanto de bioma, como de cultura, como de realidades econômicas. Mas alguns princípios são essenciais no planeta. O acesso à água em qualidade e quantidade e o acesso ao saneamento básico são direitos humanos. Direito humano este reconhecido só em 2010. E o Brasil teve grande dificuldade de assumir o reconhecimento desse direito humano na Conferência Mundial da ONU em 2010. Estávamos lá e foi vergonhoso a forma como o Brasil se comportou com um grupo pequeno de países em não querer reconhecer o acesso à água como direito humano. E por quê? Porque aquelas pessoas que moram em áreas irregulares, como já foi bem dito aqui em várias mesas, pela nossa lei, não podem receber serviços de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto e coleta e fornecimento de água tratada. Essas pessoas nas cidades moram nessas situações aí da foto. Aquilo é um manancial de abastecimento público de água da região metropolitana de São Paulo, a represa Billings, com aquela pequena faixa de preservação permanente, que é aquela matinha ciliar ali no entorno do reservatório, que era do Código Florestal de 1965, não do Código atual. Pela foto a gente vê que os ínfimos 30 metros formam um pequeno cílios, na verdade, no entorno desse manancial, e aquela rua onde os córregos e os afluentes e os riachos drenam para o reservatório, é um zoom de qualquer uma dessas ruas ocupadas de forma desordenada e esquecida e invisível da sociedade ao longo das últimas décadas. Esse reservatório de abastecimento, portanto,
área de manancial, não poderia receber nenhum tipo de efluente. Pelo seu enquadramento, de acordo com a CONAMA 357, essa água seria uma água de classe 2. Portanto, não poderia receber efluentes não tratados, e aqueles efluentes tratados deveriam atender à legislação, retirando 80% de matéria orgânica e 100% dos produtos químicos. Vocês imaginem, com a seção econômica dessa população de baixa renda, dado ao Plano Real e as políticas públicas que antes da crise, como o consumo dessas pessoas que não têm acesso à água aumentou. Durante a crise hídrica, eu estive num debate como esse com jovens de um curso técnico nessa região da periferia, em São Paulo, e perguntei a eles, estavam revoltados porque o WhatsApp tinha ficado fora do ar um dia, vocês se lembram, por uma decisão judicial. E o que tinha sido mais difícil para eles? Ficar sem o WhatsApp ou ficar sem água? Foi unânime e rápida a resposta, sem o WhatsApp, é claro. Sem água tem gato na comunidade, gato de água. Para a gente explicar isso numa conferência internacional é extremamente difícil, né? Extremamente complexo. E o retrato dessa realidade é um retrato do país. Eu trouxe para vocês aí uma imagem que a SOS Mata Atlântica faz um monitoramento da qualidade da água nesse programa que eu coordeno, de forma voluntária, com cidadãos. A gente instrumentaliza comunidades, ONGs, comitês de bacia, para que mensalmente coletem e analisem a qualidade da água em suas cidades e regiões. E o último retrato que nós divulgamos no Dia Internacional da Água, 22 de março deste ano, é um retrato assustador, né? Mas bem real, que nós não temos ali nessa proporção de 11 estados do bioma Mata Atlântica e Distrito Federal, onde estão essas bolinhas vermelhas no mapa do Atlas de Remanescentes da Mata Atlântica, nós não temos nenhum rio com qualidade de água ótima. Nenhum. Mesmo dentro de parques e áreas protegidas. Tínhamos a nascente do São Francisco, que secou. Então não tem mais. Embora não fosse bioma Mata Atlântica, aquela região tinha monitoramento de água. Com qualidade de água passível a uso, de acordo com a nossa legislação, nós temos só o que está ali em amarelo, em regular e em bom. Quer dizer, a nossa indisponibilidade de água está diretamente ligada à nossa ineficiência na gestão do saneamento. E não só do saneamento básico, das pura coleta e tratamento de efluentes domésticos ou industriais, mas de todo o nosso comportamento na bacia, sobretudo da má gestão dos resíduos sólidos e do território urbano. A má gestão do solo urbano e a má gestão do solo rural. Então, em algumas situações, por exemplo, essas bolinhas que estão colocadas sobre o Atlas mostram como aquilo é a região metropolitana de São Paulo, né, com aquele monte de bolinhas. As bolinhas amarelas são a qualidade de água regular, o que significa um rio de classe 2 ou 3, que pode ter suas águas captadas mediante tratamento pelas companhias de saneamento e assim distribuídas. Quanto custa o tratamento de um reservatório de água que recebe 680 toneladas de DBO por dia lançadas na região metropolitana de São Paulo e que vão sendo oxigenadas e diluídas pela própria natureza ao longo de 340 quilômetros de rio? É a situação do reservatório de Barra Bonita, no Rio Tietê. É a última bolinha amarela lá em cima do mapa. Esse reservatório foi construído para a geração de energia e para a hidroelétrica, para a hidrovia Tietê-Paraná. Secou, né, no ápice da crise em 2014. E agora, quando voltaram as chuvas, esse reservatório, as comportas desses reservatórios do sistema de hidroelétricas e da hidrovia Tietê-Paraná
operaram 5 meses desse ano com as comportas abertas, sem gerar energia, para oxigenar a água do reservatório. A carga difusa de poluição que esse rio recebeu ao longo de 3 bacias hidrográficas, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a maior região metropolitana do interior paulista, maior PIB do país, com uma demanda hídrica de 173 municípios, que corresponde mais do que um país como a Suécia ou como qualquer outro estado brasileiro, e que gera uma carga de efluentes provenientes não só de esgoto doméstico, mas de resíduos industriais, da poluição difusa, sobretudo, que hoje, nessas avaliações, corresponde a mais de 40% da carga poluidora dos rios, mostra o quanto nós fomos ineficientes logo após uma extrema crise hídrica em não aproveitar as águas de chuva. Então, aí eu entro especificamente no tema da água de reuso, né? A população de São Paulo, a população do Rio de Janeiro, se viu pega de surpresa, tendo que mudar comportamento rapidamente, sem uma resposta rápida do poder público. Era um momento eleitoral muito difícil de discutir crise política, ética e crise hídrica. Principalmente colocar na mesa, né, se eu tenho uma área de manancial que deveria ser a mais valorizada do território urbano, ou a mais valorizada do território das nossas bacias hidrográficas, ainda é a economicamente menos valorizada. É para essas áreas onde o mundo olha como produtoras de água que nós expulsamos a nossa população de baixa renda, que nós invertemos a lógica do valor. Então, a gente ainda continua com uma lógica predatória de que é preciso desproteger para produzir mais. Um modelo de produção totalmente insustentável. Isso nos levou a uma mudança, a uma alteração do Código Florestal, por exemplo, e poderá nos levar a uma mudança na lei do licenciamento ambiental brasileiro, que é uma conquista da sociedade, por pressão econômica setorial e pontual. Em relação à eficiência ou à ineficiência dos nossos sistemas de coleta e tratamento de esgoto, nós tivemos uma pressão muito grande no Comitê de Bacias do Rio Tibagi, e aí eu reforço a importância da participação da sociedade nos comitês de bacia, que foi tema da mesa anterior, muito bem exposta pelo Ministério Público, mas o Comitê de Bacia do Rio Tibagi tinha levado ao seu plano estadual, ao plano estadual do Estado do Paraná, uma proposta de mudar o enquadramento do rio, que hoje é classe 2, para classe 4, e criando subcategorias de classe 4A, B, C e D. Isso nem existe na legislação brasileira. Para quem, eu não sei se todos sabem o que significa o enquadramento da água no Brasil, mas é uma resolução do CONAMA 357, CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece 5 classes de água para as águas superficiais do Brasil, de acordo com os usos preponderantes que fazemos dela. E quem tem a competência e atribuição de reenquadrar ou enquadrar são os comitês de bacia hidrográfica. Não havendo comitê de bacia hidrográfica, porque muitos estados do país não têm esses colegiados implementados, compete à Agência Nacional de Águas e ao CONAMA estabelecer esse enquadramento. Na média, até a Constituição de 88, todos os rios do Brasil eram enquadrados em classe 2. Essa legislação CONAMA, que por alguns é considerada moderna e eu acho completamente obsoleta, a gente pode debater aqui, foi inspirada num decreto de São Paulo de 1978 da CETESB, que era a Companhia de Controle, a Companhia de Controle Ambiental, e diz o seguinte: um rio de classe 4 é aquele rio que é utilizado para compor paisagem, para drenagem urbana, e não diz isso, mas é o que é fato, para diluir efluentes.
O rio de classe 4 é um rio que tem de 0 a 2 miligramas de oxigênio dissolvido por litro, ou 2 ppm, partícula por milhão de oxigênio por litro. O oxigênio é o principal bioindicador. É o elemento que indica se há vida ou não na água, se o rio é fétido ou se ele é tóxico, se a água é limpa, viva, capaz de usos múltiplos ou não. Esse enquadramento de um rio que só tem 2 miligramas de oxigênio por litro condena esse corpo d'água e vários córregos e vários afluentes a ficarem disponíveis para sempre. Você não pode, pela legislação vigente, captar essa água, nem tratá-la, porque ela é tão contaminada, seria o Rio Pinheiros, seria aqui o final, talvez, do Rio dos Sinos, que eu sei que não é esse enquadramento, mas chega com muita carga orgânica e inorgânica, dos principais rios do país. Isso não é uma legislação moderna. É uma legislação que aumenta a nossa indisponibilidade e que não permite que o Brasil faça a utilização, por exemplo, de água de reuso, como eu destaco ali naquele slide em alguns países. No meu caso, por exemplo, de Israel, está numa região de deserto. Israel criou grande impacto usando água, dessalinizando água. É muito polêmica a agressividade com que eles produzem, né? O impacto sobre o Mar Morto, enfim. Mas eles mudaram isso agora e 80% da água que é distribuída e é utilizada em Israel é de água de reuso. Então, não se desperdiça a água. E quando a gente fala de desperdício no Brasil, eu deixo aqui como conclusão para essa minha exposição, a pior forma, a mais perversa forma de desperdício do Brasil é a poluição. A poluição reforça a exclusão hídrica, desrespeita o direito humano ao acesso à água limpa, em qualidade e quantidade para a vida, acaba com os ecossistemas e atende a que categoria de usuários? A omissão do poder público, que não investe em saneamento porque culturalmente não dá voto, que agora vai se esconder atrás da crise econômica. Se nós utilizássemos os impostos só de PIS e COFINS sobre o próprio serviço de saneamento, nós teríamos mais dinheiro para investir em saneamento do que todo o programa do PAC 1, 2 e 3 em saneamento, que não investiu em nenhuma obra de saneamento básico no país. Então, essa realidade de um uso do solo, de mananciais, de florestas, que foi desprotegido. Ali tem uma favela, uma invasão numa área de manancial, uma concentração de nascentes na região metropolitana de São Paulo, que hoje tem mais de 40 mil pessoas, induzidas por processo político-eleitoral no município de São Paulo, e que depois, pelo novo código, seria uma área consolidada, onde pessoas teriam o direito de continuar vivendo nesse flagelo social sobre a legitimidade de estar ali há muito tempo. Isso, no direito ambiental, não existe direito adquirido. No princípio da precaução em relação à vida das futuras gerações, não estamos falando de nós. Se a gente permitir que uma comunidade irregular se mantenha numa área de risco e todo ano morra por enchente, ou morra por falta de água limpa, ou morra porque está na média dos índices de saneamento e é invisível para as autoridades e para nós mesmos, estaremos sendo omissos. E agora, diante das mudanças do clima, diante da escassez hídrica, diante do nosso conhecimento e da nossa responsabilidade como cidadãos, não temos mais o direito de errar. Nós não podemos ficar mais 20 anos em conferências extremamente prazerosas como essa, mas sem mudar a atitude, sem mudar a realidade. Então, eu peço aos senhores que apoiem a campanha Saneamento Já, que está aqui, pedindo a universalização do saneamento do Brasil, o fim dessa legislação perversa e que só atende a quem não cumpre a lei, que é de rio de classe 4, rios mortos no Brasil, que é uma parceria da CNBB, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, da SOS Mata Atlântica, a ABS, a BRH, enfim. A petição está aí na porta e é o que pode trazer para nós uma solução melhor
em relação a esses números que nós temos aí e, sobretudo, a relação entre o desmatamento, a falta de conservação da Mata Atlântica, dos biomas, sobretudo do Pampa e das áreas úmidas, para que haja água em quantidade e qualidade no país. Muito obrigada. Agradeço a doutora Malu pela exposição clara, suficiente e didática. E eu estava reparando, ela não tem nenhuma anotação. Ou seja, domina a matéria como poucos. O próximo painelista é o doutor Antônio Gomes. O doutor Antônio Gomes é diretor técnico da Companhia Rio Grandense de Saneamento, graduado em Engenharia Civil. Tem a palavra, doutor Antônio. Obrigado, doutor Francisco. É uma grande honra participar de uma mesa coordenada pelo senhor, debatendo esse tema importante, né? Quero cumprimentar a doutora Malu Ribeiro. Nos encontramos esses dias em São Paulo, né, discutindo o tema sobre regulação de áreas irregulares, saneamento, né? É uma grande batalhadora, né, coordenando a SOS Mata Atlântica. O doutor Eduardo, representando o CONSEMA aqui. Quero agradecer ao sempre secretário Beto Meche, coordenador desse evento, pelo convite, né? Quero cumprimentar o engenheiro Rogério Santiago, nosso superintendente de tratamento do Polo Petroquímico do Sul, da GM de Efluentes. Em nome dele, todos os funcionários da Corsã presentes. Quero cumprimentar o diretor da CRVR, nosso parceiro, e em nome dele, os demais presentes. Eu organizei uma palestra que seria bem maior que o tempo disponibilizado. Nos enganamos. Por isso, eu vou tentar ser rápido. Quero falar sobre uma coisa importante que a doutora Malu falou, que é do reuso de água. Nós estamos começando um case, um projeto piloto, aí, parceria com a FEVAR, com o governo do Estado, e com as indústrias do polo petroquímico. Mas antes queria passar rapidamente a questão institucional da Corsã, para aqueles que não conhecem, para que a gente possa ver. A Corsã é uma companhia mista, estadual, fundada em dezembro de 65, começou a operar dia 28 de março de 66, portanto, fez 50 anos agora, em março passado, né? E estamos nesse cinquentenário, operando em 316 municípios do Rio Grande do Sul, abastecendo uma comunidade de mais de 7,5 milhões de habitantes, 2/3 dos gaúchos. Ela é constituída por uma Assembleia Geral, tentar passar aqui é difícil conciliar, por uma Assembleia Geral, né, de acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada, do qual sou diretor técnico. A diretoria colegiada é composta de 7 diretorias, sendo o diretor-presidente o engenheiro Flávio Prestes, foi diretor do DEMAI Porto Alegre por 8 anos. Diretoria administrativa, o doutor Marcos Vinícius Almeida, ex-presidente da FAMUR, ex-prefeito. Diretoria financeira, o doutor Jorge Melo, que já foi diretor financeiro da companhia no passado. Diretoria do PAC e de expansão, o engenheiro Marcos Vinícius Cabelon, que foi 8 anos diretor da SANAP Caxias do Sul. Diretor de operações, o engenheiro Eduardo Carvalho, que é funcionário da casa, ocupa por força do regimento interno, sempre tem que ter um diretor da casa. No passado foi diretor Rogério Santiago. Diretor comercial, o engenheiro Luciano Martin. E diretoria técnica, eu que já fui diretor também na gestão passada. Nós estamos com a nossa coordenação administrativa subdividida em 10 regionais do estado do Rio Grande do Sul, estando em Osório, a regional do Litoral Norte, estando em Rio Grande, a regional do Litoral Sul, estando em Passo Fundo, a regional do Planalto, em Santo Ângelo, regional das Missões, em Alegrete, regional da Fronteira Oeste, Santa Maria, regional da Central, em Rosário do Sul, a regional do Pampa,
em Bento Gonçalves, a regional da Encosta da Serra, e estando em Canoas, 2 regionais que controlam a região metropolitana e a região do Vale dos Sinos, que é a maior região da Corsã. Então, como eu falei, a nossa atuação é hoje em 316 municípios, né? Nós trabalhamos por sistema de contrato de programas, dentro da Lei 11.445. Temos renovado já 279 contratos, 18 estão vencidos, mas ainda não renovados por falta dos planos de saneamento dos municípios, que a lei exige, e 19 contratos ainda estão vigentes, dos quais a nossa segunda maior cidade, que é Santa Maria. Nos municípios que nós abastecemos, hoje, nós abastecemos 97,29% da população. E não conseguimos chegar aos 100%, primeiro, por conta do crescimento das cidades, segundo, por conta das cidades maiores, é o caso de Gravataí, Canoas, Santa Maria, Rio Grande, Passo Fundo, que temos muitas áreas irregulares, do qual ainda não abastecíamos, tem um abastecimento precário. Mas agora estamos num programa aí, em um projeto estratégico, do qual vamos começar a abastecer, começando pelas áreas públicas, que são as áreas dos estados e municípios. E abastecimento de esgoto, nós temos 1.300.000 gaúchos com um abastecimento, o que equivale aí a 331 mil economias, mas temos um problema. Isto é o que é factível, 17,86%. Nós temos hoje 116 mil economias factíveis que não são abastecidas, porque não são tratadas, porque as pessoas não se conectam à rede. Como nós somos uma empresa estadual, não temos o poder da legislação, cabe aos municípios a regulação, não é obrigado, as pessoas não o fazem. Mesmo que a gente tenha feito uma pesquisa 2 anos atrás, estamos repetindo agora, e 95% dos gaúchos dizem que queriam esgoto tratado. Porém, desses 95%, só 5% estavam dispostos a pagar. Então, é uma equação que nós vamos ter que discutir. A doutora Malu falou bem aí, eu acho que tem algumas ações sendo feitas. Uma delas é, talvez, transformar mesmo os custos do PIS/COFINS, né, em recursos permanentes para o saneamento, para que possa se fazer isso, né. As nossas prioridades, hoje nós temos planejamento para as ações preditivas em relação às possíveis crises hídricas. Nós não queremos passar o que passou a região sudeste, a região nordeste do país, né. Atender os contatos de programas, que são nossas obrigações com os municípios, dentro do que está estabelecido, que pese que a gente sabe que muitos planos de saneamento não foram feitos de acordo com o que diz a lei, tendo equilíbrio físico e financeiro, e também com os tempos estabelecidos, porque não é coisa tão simples fazer saneamento nas cidades. Desentravar financiamentos contratados aí pelo PAC, dos quais estamos fazendo o possível. Nós sabemos que o país vive uma crise, que está com dificuldade, mas estamos fazendo o possível. Buscar novas fontes de recursos, nós temos encaminhamentos externos de financiamentos da ordem de 1,6 bilhões, e o objetivo de tudo isso é melhorar a eficiência e o atendimento dos nossos clientes. Os nossos recursos do PAC, que nós captamos 2,8 bilhões, estão assim distribuídos. Na região do Vale dos Sinos, 812 milhões, que é, sem dúvida nenhuma, e a doutora Malu falou, a bacia do rio mais poluído do Rio Grande do Sul, né, e onde que concentra a maioria dos nossos clientes. Na região metropolitana, que vai aqui de Viamão, Guaíba, aqui é Triunfo, nós temos 764 milhões, na encosta da Serra, 277, no litoral norte, 256 milhões, no Planalto, 238, na Central, que é Santa Maria, sede, 230 milhões, nas Missões, 162, na fronteira oeste, 70 milhões, na região sul, que basicamente é Rio Grande e outras pequenas cidades, Canguçu, São Lourenço, Camaquã, 36 milhões e 22 milhões no Pampa, que é em Rosário do Sul. Desses recursos, nós já executamos 32%, está em andamento 14%, licitado 2%, e está em processo de licitação, aí, que sendo contratado 20%, e ainda a ser licitado esse ano mais 14%. E nós temos mais um percentualzinho de 8%, que, se vocês olharem no gráfico, lá está de uma cor diferente, está amarelo, não é que ele está em atenção, é porque era um recurso do GU, como esse ano não teve liberações, e talvez não tenha,
então está em stand-by aí. Se não acontecer, vai ser com recurso próprio da companhia. E ainda a programar 245 milhões que estamos fazendo projetos. Nós temos ali uma foto aérea do Polo Petroquímico do Sul, e onde que está ali a Corsan, a nossa Superintendência de Tratamento de Efluentes. Aparece ali a parte do aterro sanitário, também lá nós temos tratamento de resíduos sólidos, e as lagoas, porque ali nós temos lagoas de estabilizações, e depois essas lagoas, nós, a partir da oitava, lá são 8 lagoas, nós fazemos a aspersão na natureza, já que nós temos uma área ali da ordem de 800 hectares. Então, tem nessa superintendência lá o tratamento de efluentes líquidos do CITEL, do Polo Petroquímico, a estação de tratamento de água, né? O CICECOS, que é o tratamento de resíduos sólidos, e também está vinculado o tratamento de efluentes da GM, que é aqui em Gravataí. Nós temos ali uma foto onde que aparece desde a captação da nossa estação, lá do Rio Caí, aparece o nosso laboratório ali, aparece uma foto do CETEL, que é aqui embaixo da GM, a planta da GM, né? E à esquerda ali o polo petroquímico e também as partes das lagoas. Nós, além do tratamento, nós temos um monitoramento permanente ali do meio ambiente, né? E está funcionando há 33 anos o tratamento do polo petroquímico. Até hoje não teve nenhum evento de crime ambiental proporcionado por problema no tratamento. Teve alguns acidentes na indústria, alguma coisa, mas nada envolvido ao tratamento. Sempre temos precauções. Então, nossa área está ali, é 980 hectares, capacidade de tratamento orgânico, 781 metros cúbicos dia, inorgânico 540, e a vazão média recebida é 480 e inorgânica 150. Hoje está reduzindo muito esse volume. As indústrias estão fazendo o reaproveitamento, tratamento, né? A área de aplicação, ali que nós fazemos a aspersão em 226 hectares, né? E a vazão máxima de aplicação é de 30 mil metros cúbicos dias. Então, tem um desenho aqui da planta toda ali, ó. Mostra lá. Aqui, ó, o processo de aspersão, como é que é feito, lá a partir da Lagoa 8, onde que, após passar 40 dias, o efluente já está com tratamento que pode ser usado para irrigação de áreas verdes, né? Como nós temos o sistema do tratamento do orgânico através de lodo ativado, então nós, o resíduo que sobra do lodo, nós enterramos em lagoas que nós chamamos de fazendas de lodo. Desde o princípio, esse aí ainda é um caminhão importado dos Estados Unidos, está desde o início do polo lá trabalhando. Nós fazemos o nosso laboratório, que é um dos laboratórios mais modernos do Rio Grande do Sul e do país, faz 7 mil ensaios físico-químicos e 600 ensaios biológicos mês. Aí tem uma foto do pessoal trabalhando, uma foto do laboratório lá. Tem uma foto da nossa estação de tratamento de água, que é uma estação compacta. São 30 litros por segundo operando e agora vai ser inaugurado mais 30 litros. Depois aqui fala do CICECOI, que é o nosso o aterro sanitário. Tá lá, nós recebemos então a parte de resíduos sólidos, temos as células do aterro e o chorume vem direto para as nossas lagoas de tratamento. Ele é canalizado direto. Aqui fala do tratamento da GM também, do volume que nós recebemos ali. 13 mil litros de efluentes industriais mês e 9 mil metros cúbicos e 9 mil metros cúbicos de efluentes domésticos, né? E aí nós temos tratamento também. Ali está as lagoas de estabilização, né? O tratamento. Depois nós temos descartamos o efluente numa estação de tratamento de esgoto da Ete dos Anjos, ali em Cachoeirinha, e em caso de algum problema com a estação, que já aconteceu no passado, nós temos um emissário direto para o Rio Gravataí.
considerando que o esgoto sai totalmente tratado e efluente a partir daquela estação ali. A outra é usada só como passagem. Nós temos a certificação ISO 9001 desde 2001, e mantemos ela, além de acompanharmos a certificação das empresas do polo. Nós temos, dentro do nosso planejamento estratégico da Corsan desse ano, dois projetos que estão sendo desenvolvidos lá no CITEL. Um deles é oferecer soluções ambientais e tecnológicas para novos clientes, do qual a CRVR é um dos nossos clientes. Nós estamos tratando o showroom de CRVR ali e estamos também recebendo de outras indústrias. E o outro, que é o que nós vamos falar agora, estou vendo que o tempo está curto, é produção de água de reuso. Nós começamos em 2014, num projeto com o governo do Estado, com a FEVALE, a discussão sobre o reuso da água. E foi, talvez por conta da crise hídrica, mas também por conta da necessidade. A Corsan sempre fez o reuso da água no que diz respeito de reutilização da água de lavagem dos filtros. Nós fazemos a recirculação, volta para o sistema produtivo, né, para que a gente não precise captar mais aquele volume de água. E agora, numa parceria com as empresas, com o COFIP, com o Comitê de Fomento às Indústrias do Polo, nós estamos fazendo uma pesquisa que está encerrando nessa fase, a primeira fase lá na FEVALE, que é para reutilizar a água da Lagoa 8, aquela água que nós hoje fazemos a aspersão nas plantas, e voltar para o processo produtivo, para o resfriamento das caldeiras. O polo petroquímico usa a água para duas coisas, para o resfriamento e formação de vapor, né, para o processo produtivo. Mas esse ainda é eles que, as próprias indústrias que estão fazendo, porque tem que desmineralizar a água e nós não estamos fazendo. Então, a nossa função neste momento é fazer a clarificação da água partindo das lagoas. E está sendo usado dois processos, separadamente, eletrodiálise e osmose reversa. Isso porque ainda continua esse processo de pesquisa, apenas um processo não ficou adequado à reutilização. Então, por enquanto, ele é um processo ainda de pesquisa, e que a partir de agora, desse momento, passado esses 2 anos, quase 3 anos, né, ele vai ser transferido os equipamentos lá para a nossa planta. Hoje está funcionando dentro da FEVALE, nós levamos, levado a água para lá com um caminhão-pipa, né? E agora os equipamentos vão ser transportados para a planta do CITEL. Nos próximos dias deve acontecer isso, nós estamos fazendo uma obra civil ali. E aí vamos começar, então, hoje é uma pesquisa, a partir de então vamos começar a fazer o tratamento de 1.000 litros por hora. Se der certo essa pesquisa, que ainda deve ir até 2017, 2018, a ideia é poder reutilizar, então, lá para o resfriamento das caldeiras, e ali está onde que vai entrar, né? Não, o outro processo deles é a formação de vapor, né? A ideia nossa é que a gente possa tratar 15 milhões de litros dia, que é esse volume que hoje nós estamos jogando na natureza. Se isto der certo e virar realidade, ali está em 20% da diminuição de captação da água da Bacia do Caí. Na verdade, não é a captação da Bacia do Caí, é 20% da água que a indústria do polo petroquímico usa na Bacia do Caí. E certamente que isto vai representar muito em termos de natureza, porque nós estamos fazendo isso como um projeto piloto. E a doutora Malu falou a gente tem que captar as águas das chuvas, né? Se der certo, doutora, nós vamos pegar esse projeto e replicar para todas as nossas estações nos grandes centros. É Gravataí, é Canoas, é Viamão, é Rio Grande, é no Vale dos Sinos, em algumas, porque mesmo que seja para a gente doar a água, talvez, para irrigar plantas, parques, que seja para vender a custo baixo para a indústria que precisa, mas só o fato de a gente não precisar captar novas águas para essa finalidade vai trazer um ganho muito grande para a natureza, já que nós sabemos que é um bem precioso e finito, e a gente tem que cuidar bem. E nós
que temos um grande anseio de chegarmos à universalização do saneamento. Pode ter certeza, o nosso planejamento é chegarmos até 2019 a 30%, né? E, se possível, em 2030 universalizarmos, pelo menos o projeto que nós temos hoje. E depende de recurso, a companhia estadual está bem financeiramente. Desde 2009 vem apresentando resultados positivos e investimento de recurso próprio na ordem de 200 milhões ano, né? Então, nós queremos atingir essa meta, porque o nosso povo merece e a natureza também. Nós não podemos estar poluindo as nascentes, os mananciais que nós mesmos utilizamos, porque talvez no futuro tenhamos dificuldade. Nós já temos hoje grande dificuldade de captar água no rio Gravataí em épocas de verão, quando que baixa o volume pluviométrico e em função da contribuição principalmente da indústria, de uma série de coisas e também do esgoto doméstico, né? Então nós temos dificuldade. Nós temos hoje já algumas alternativas. Por exemplo, no verão, quando não tem água lá, nós levamos a partir daqui de Canoas, captando no Arroio das Garças, e agora estamos fazendo uma grande obra, estamos começando a buscar água do Guaíba a partir do Lami, fazer a situação inversa, para trabalhar num sistema integrado em toda a região metropolitana, né? Mas isso é o exemplo do que não pode continuar acontecendo. Nós precisamos ter a consciência. Nós sabemos que todo mundo fala que é difícil investir em cano enterrado e deixar de fazer asfalto, deixar de fazer outras coisas, e a gente sabe a necessidade, que é saúde, que é segurança, são prementes, mas temos que ter consciência também disso. E por isso estamos lutando junto ao Congresso para que seja aprovado a legislação e que possa os recursos PIS/COFINS, talvez do imposto de renda, serem destinados para o saneamento. Muito obrigado a todos. Muito bem. Agradecer ao doutor Antônio Gomes, também pela sua apresentação clara, suficiente, e uma outra questão que me parece muito importante. A importância da Corsan, uma empresa cinquentenária, no fornecimento da água, e ele também falou do esgotamento sanitário, né? Então, quero agradecer e dizer que, para mim, esse evento vem sendo um aprendizado, até porque nós julgamos essas questões. Então, é impressionante como esses dados são importantes até para que a gente possa pensar coisas importantes mais, nos localizarmos em questões importantes. E a gente também não substitui uma tradição, não substitui o serviço adequado e eficiente de uma empresa cinquentenária, às vezes por questões mais retóricas e menos efetivas. Eu passo com muita honra a palavra ao Dr. Eduardo Stumpf, membro titular do Fórum Gaúcho dos Comitês de Bacias Hidrográficas, como representante do Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, no qual é presidente da Câmara Técnica Permanente de Planejamento Ambiental, representante da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuípe. É grande satisfação participar desse evento em relação às questões ambientais e, nesse caso, principalmente a água. Então, eu vou tentar desenvolver a ideia de como o Estado tem trabalhado com as questões da proteção dos recursos hídricos, né, do seu planejamento ambiental. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da água. A água é, digamos, o recurso primordial, né, nosso do planeta, né, e nós podemos entender ela como um recurso hídrico. No momento que ela, dentro da bacia hidrográfica, ela vai ter toda a sua movimentação, né, no sentido de precipitação, a acumulação, e vai formar os riachos. Ela tem toda a sua importância na nossa vida, em praticamente todos os setores, né? Sem água não há vida.
E é claro que nós temos conflitos bem sérios em relação aos recursos hídricos, né? Eu só listei os principais, como a gente tem pouco tempo para desenvolver o assunto. Os principais é a ausência, né, a carência das matas ciliares, né, em relação aos rios e riachos, o assoreamento do leito, né, então o contínuo assoreamento do leito dos cursos d'água, a deposição de lixo, o lançamento de esgoto e o consumo crescente pelo aumento da população. E em relação ao abastecimento da água e o tratamento de esgoto, que é o, digamos, que nós, humanos, mais necessitamos em relação à água. Então, no Brasil, até a década de 60, em torno da metade da população não tinha água tratada. Hoje, 96%, 98% da população brasileira tem água tratada. E no Rio Grande do Sul, nós estamos em torno de 98% de recebimento, de abastecimento de água tratada. Agora, em relação a esgoto, é bem mais complicado, né? Os dados de 2006, no Brasil, nós tínhamos em torno de 40% de tratamento no esgoto. E no Rio Grande do Sul, o tratamento está em torno de 28%, né? E sendo que 15% é que tem coleta e tratamento. Isso quer dizer o quê? Que praticamente 85% de todo o esgoto produzido nas cidades são lançados nos rios. E aí a gente se pergunta, mas como os rios aguentam isso? Aguentam porque a água tudo lava, tudo leva. Então a gente tem todo um ciclo hidrológico, nós temos todas as chuvas, você bem sabe como é bom quando chove, que lava a cidade, mas isso tudo vai para dentro dos rios, os rios têm grande capacidade de depuração, embora tenha consequências bem graves, né? E então é esse ciclo que a gente está falando, né? Então a cidade não trata, a cidade não é bem tratada, né? A cidade trata mal, não trata os seus esgotos, e isso talvez seja, digamos, na minha opinião, um dos piores problemas que nós temos que enfrentar em relação às questões ambientais. E esse assunto não é novo, né? Então, o que a gente pode dizer? Que há 80 anos atrás, a legislação federal, decretos do governo provisório, começaram a instituir, né, um ordenamento em relação a isso, que é o decreto que criou o Código Florestal em 1934, que posteriormente foi modificado em 37, 65 e recentemente em 2015, né? E ele tem os seus pressupostos, suas premissas, né, que é conservar o regime das águas, evitar a erosão, assegurar condições de salubridade pública, né, e asilar espécies raras de fauna indígena. Esse decreto, então, ele foi modificado. Agora, ao mesmo tempo, nós temos o Código das Águas, que é o decreto 24.643, também de 1943, e esse decreto está em vigor. Esse decreto que é uma lei, porque os decretos-lei, na época, são as leis de hoje. E esse decreto está completamente em vigor, né? E o que ele pressupõe? Que a água é um bem comum, elas são públicas e são de uso comum. E isso continua hoje. Que o uso da água é gratuito para as necessidades da vida, para todas as necessidades da vida. Que a utilização da água, ela se dará mediante uma concessão, quando for para a empresa pública, alguma coisa assim, ou autorização administrativa para a retirada da água. E, de preferência, a utilização da água para abastecimento público. Posteriormente, essa legislação ela ainda continua em vigor, mas nós temos toda uma lei federal que cria um sistema de recursos hídricos e aí por diante. Aqui no Rio Grande do Sul, o que eu estou querendo demonstrar? Que as questões ambientais, a organização, a mobilização em relação às questões ambientais, elas são muito recentes. Nós temos em torno de 30, 35 anos. Nós estamos, digamos, fechando a primeira geração que está trabalhando em relação a isso, e nós esperamos que entre a segunda geração para nós trabalharmos em relação a essas questões ambientais. Então, no Rio Grande do Sul, as questões ambientais elas começaram a ser organizadas através do Código Sanitário, onde começou a se prever questões em relação ao saneamento do meio, né? Isso em 1974,
Em 81, quer dizer, há 35 anos, foi criado o Departamento do Meio Ambiente dentro da Secretaria da Saúde, sendo que, posteriormente, a FEPAM foi transformada numa fundação, que é a FEPAM em 1990, muito recente, e a SEMA, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, foi criada em 1999. Né? E, ao mesmo tempo, em 1981, que também se cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, não se tinha nada sobre meio ambiente. Então, se cria a Lei Federal 6938, que estabeleceu os instrumentos da política, começou a se organizar juridicamente e administrativamente as questões ambientais, e se cria os padrões ambientais, o licenciamento ambiental, o zonamento ambiental, né? E também se cria, em 81, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. E no Rio Grande do Sul, a partir da Constituição de 1988, que referendou, por exemplo, a 6938, a Lei Federal de Meio Ambiente, ela não foi revogada em nada, foi só aperfeiçoada, e no Estado se criou, então, em 94, o Sistema Estadual de Proteção Ambiental, né, e se criou o CONSEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, com essas mesmas prerrogativas, de estabelecer parâmetros, padrões, né, diretrizes para se conservar e preservar os recursos naturais do meio ambiente. E, ao mesmo tempo, então, após a Constituição, nós tivemos uma leva de organização institucional em relação ao meio ambiente. E também se criou o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, né, também em 94, onde se instituiu o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o CRH, o Conselho de Recursos Hídricos, os comitês de gerenciamento de bacia hidrográfica, que hoje nós temos 25 instalados em todas as bacias do Estado do Rio Grande do Sul, as agências de região hidrográfica, que seriam 3, que estão previstos 3, mas nós não conseguimos instalar nenhuma ainda, é uma briga bastante difícil hoje, em termos de recursos, né? Os planos de bacia, que vão sendo desenvolvidos pelos comitês de bacia, depois eu vou falar um pouquinho mais. A outorga, como a água é pública, né, e ela só pode ser disposta mediante concessão, mesmo que seja para Corsã ou mediante autorização, então é previsto uma outorga dessa água. E para isso, então, temos que fazer todo um estudo para ver quanto nós temos de água, quanto a gente vai outorgar e várias questões seguintes. E, posteriormente, no momento que a gente tiver a agência, vai haver uma possibilidade de cobrança pelo uso da água, né? Que através da cobrança de se fazer obras. Então é uma coisa polêmica, né? Porque hoje a gente já paga esgoto, já paga tudo quanto é imposto e a gente não tem serviço público, né? Mas, ao mesmo tempo, então, o que eu estou tentando demonstrar para vocês? Né? Demonstrar que as questões ambientais é uma questão de cidadania, uma questão de evolução, de república, né? E isso está se montando, nós não fechamos uma geração ainda, não temos mais que 30 anos trabalhando em relação a isso, né? E, ao mesmo tempo, então, se cria os sistemas ambientais no Rio Grande do Sul. Então, nós temos 5 sistemas hoje operando, né? Que é o de proteção ambiental, como eu já tinha falado, o CRH, do Sistema de Recursos Hídricos. Nós temos um sistema de unidade de conservação. São muitos assuntos aqui. Para cada um desses daria uma discussão, um seminário, né? O Sistema Estadual de Saneamento, que é bem mais recente, que é 2003, que é criado um sistema estadual, né? E ao mesmo tempo é criado o CONESAN, o Conselho Estadual de Saneamento, e bem mais recente, 2014, quer dizer, a questão dos resíduos sólidos, faz 2 anos que nós começamos a trabalhar, né? Então, temos muito o que fazer. E em relação a saneamento, que é o trabalho hoje, como eu trabalho no CONSEMA, né, a gente defende que tem que ter uma integração desses sistemas, tem que ter uma organização do Estado em relação a isso, né? E em 2011, por exemplo, uma lei estadual alterou a competência do Conselho de Saneamento para que esse Conselho se articule, né? Além do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e que compatibilize com os planos de bacia, também se articule com o CONSEMA. Isso é um trabalho que está sendo construído.
Bom, então vocês veem que o planejamento ambiental, essas questões ambientais, elas passam, além de uma conscientização da população, ela vai passar por uma organização da sociedade, de diversos setores, públicos e privados, e então são criados esses instrumentos. E hoje a gente já tem todos os instrumentos. O licenciamento, que é a parte mais conhecida, né, a outorga, que está sendo implantada, a autorização para manejo de vegetação, que é mais as questões de supressão de vegetação, fiscalização, controle e monitoramento, os planos de bacia, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é mais recente, o cadastro ambiental rural, que está em implementação e vai ter todo um trabalho bom, e o zoneamento ecológico e econômico. Então, eu vou falar de dois, né, das questões hídricas, dos planos de bacia e do zoneamento ecológico e econômico, em vista do tempo. Então, nós já temos aprovado o Plano Estadual de Recursos Hídricos, né, que foi sob coordenação da SEMA. Então, esse plano já tem toda uma sequência, né, em relação a diversos instrumentos, como outorga, fiscalização, plano de bacia e coisa e tal. Né? Então, dando um exemplo de um plano de bacia, que é do Baixo Jacuí, que o plano já está feito, onde eu ajudei a trabalhar. Então, o que é um plano de bacia? Né? Um plano de bacia, então, vai ser um diagnóstico feito do uso do solo, aonde nós vamos... Ao contrário, aqui, só um pouquinho. A luz é aqui. Então, aonde é feito todos os usos da bacia. Então, o Baixo Jacuí, ele é um comitê com uma divisão do Jacuí. Nós temos o Alto Jacuí, o Baixo Jacuí, por uma questão de se poder organizar, né, a discussão dentro do comitê, se faz essa organização. Então, se faz, primeiramente, toda uma questão de uso do solo. Então, a gente vê as cidades, a gente vê aqui a parte de arroz, vegetação, floresta e assim tudo mais. Né? A partir desse uso do solo, então, nós vamos fazer o quê? O enquadramento do rio. Então, vão ser feito análise de água em diversos setores do rio, para se enquadrar em classes, naquelas classes que já foram explicadas, classe 1, 2, 3 e 4 de água. Aqui é só um exemplo de as classes... Desculpe. Então, nós vamos ter o uso atual hoje, conforme alguns parâmetros da 357, então a classe que nós temos, isso é a classe lá do Jacuí, em amarelo é a classe 3, que já é uma água muito boa, em verde é uma classe 2, que já é uma água... que já é passível de tratamento, e classe 1. Bom, como o meu tempo está terminando, então isso é só um exemplo. A partir disso, então, se faz o enquadramento. Então, aqui nós temos o enquadramento do rio e uma meta intermediária. Em 10 anos, o que o Comitê de Bacia vai buscar? Né? Vai buscar, no mínimo, manter essa qualidade de água, que ela não piore. Então, o que está em azul é hoje... São rios que já estão com uma classe 1, classe muito boa de água, que praticamente dá para coletar sem tratamento, e o verde é o 2 com tratamento. E o que se espera em 20 anos? Né? Se espera, então, isso do Baixo Jacuí, né? Que é praticamente todo o rio em classe 1, então isso é um trabalho muito complicado, né, de convencimento, de mobilização. O comitê não executa nada, ele mobiliza, então ele vai fazer toda a mobilização em relação a saneamento, a áreas matas ciliares e assim por diante. E um outro fato importante que está acontecendo, que é um outro instrumento que nós temos, que é o zoneamento ecológico e econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Esse zoneamento foi contratado pela Secretaria do Meio Ambiente, através de recursos do Banco Mundial, 6,8 milhões de dólares, e ele iniciou em fevereiro, e nós no Consemos estamos ajudando a fazer a construção dele, mobilização da sociedade, porque entendemos que é um bom instrumento para, digamos, organizar o Estado, que seria a organização do Estado em zonas, né, um diagnóstico todo do Estado, e a partir disso um prognóstico, e diretrizes, orientações de ocupação, de desenvolvimento do Estado. Então, a gente acredita que esse é um instrumento importante e que necessita da participação
de toda a sociedade na sua construção, né? Então, hoje nós já estamos com o planejamento do projeto terminado e já discutido a participação da sociedade, onde terão 38 audiências no Estado, em diversas cidades, em 10 cidades, principalmente, onde, num primeiro momento, lá em abril do ano que vem, nós vamos apresentar o pré-diagnóstico. Então, o que se encontrou, a fotografia do Rio Grande do Sul, aí se discute isso com a sociedade, volta, né, e depois, numa segunda rodada, se fecha esse diagnóstico. Depois, em mais 10 reuniões, se apresenta o pré-prognóstico, né, e depois se aprova. E teremos 2 reuniões, provavelmente aqui, em relação às salvaguardas sociais, que seriam reuniões públicas em relação aos quilombolas, essas populações que são mais afastadas do nosso convívio urbano. Então, aqui a gente tem Então, o que se espera, né, desse... Faltou 1 minuto. O que se espera do zoneamento, né? Várias coisas. Então, terminando, já que está no fim, eu gostaria de convidar toda a plateia para ajudar a fazer a construção desse zoneamento ecológico e econômico, que é uma ferramenta importante. Ela é do Estado como um todo, não é do governo. Tem a participação da sociedade, então está se trabalhando para fazer uma mobilização da sociedade através das categorias, né, através das federações, através das associações, através da Assembleia, né? Então, aqui, já de antemão, a gente deixa contatos. Quem quiser saber melhor pode mandar e-mail para o próprio ZE na SEMA, né? Tem um telefone e tem um blog, né? Então, pode também ser acessado os documentos, os PDF, essas apresentações, elas já estão disponíveis, né, num blog, que está ali o endereço, né? Então, se acessa aquele endereço, aí tu cadastra um e-mail e, a partir disso, tu vai recebendo esse material. Então, como terminou minha participação, eu gostaria de, finalmente, colocar isso, né? Que nós temos... Que a questão do meio ambiente, ela é moderna ainda, né? Nós temos muito o que fazer. A primeira geração, por exemplo, eu trabalhei 15 anos na FEPAM. A primeira geração da FEPAM, os funcionários primeiros da FEPAM que trabalharam no DMA, estão fechando, estão se aposentando e estão entrando na segunda geração. E assim, só um exemplo. E a participação nos comitês também é bastante importante. Então, o convite que eu deixo para todo mundo é da gente construir, né, o Estado. Nós temos problema sério, 80% do nosso esgoto é jogado nos rios, então nós temos algo muito importante a construir. Muito obrigado. Pois bem, eu quero cumprimentar o doutor Eduardo Stumpf pela sua belíssima apresentação. Uma coisa que eu reparei também aqui, que praticamente todos os slides, toda a apresentação tem uma supremacia, uma predominância azul tricolor, que me agradou muito. Me agradou muito. A água é azul também. É verdade, a água é azul, ou pelo menos deveria ser azul. O céu é azul. Eu coloco agora a palavra à disposição. Nós temos aqui uma agenda justa, inclusive tem mais um case muito importante. Eu coloco a palavra à disposição para quem quer fazer perguntas à mesa. Desembargador, meu nome é Nestor Rainan e eu posso pedir a permissão para inverter, em vez de pergunta, dar uma colocação. É o seguinte, eu dediquei metade da minha vida para construir um outro modelo de sociedade civil no mundo. Então, vendo o que está ali, por exemplo, nessa parte final, no zoneamento ecológico, nós temos que partir a partir da conceituação correta
das dimensões da sustentabilidade. E essas têm que partir do modelo de sociedade. No momento que nós estamos numa civilização de entes públicos, entes privados, separados, inorgânicos, concentradores, excluidores, nós não vamos ter sustentável desenvolvimento humano e econômico, mais socioambiental. Não, eu pedi permissão para inverter com o desembargador. O senhor me concedeu a permissão? Sim, eu lhe concedo, só que eu lhe digo o seguinte... Não, mas eu agradeço, então, já que eu estou sendo interrompido pelo coordenador, eu agradeço. Muito obrigado, bom dia. Tá certo. Obrigado, viu? Tem que ser pergunta. Uma outra pergunta, por favor. Então, eu passo a palavra à mesa para considerações finais. Tem... Aqui, oi. Ah, oi. pois não. Aqui, no fundo, tudo bem. Meu nome é Camila. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida que me ficou durante a palestra do senhor Antônio da Corsã, onde o dado aponta dos 316 municípios que são atendidos, 17,8 são tratados. Numa pesquisa que eu tenho recentemente, aponta que apenas 12,6, segundo a Corsã, é tratado. E também eu gostaria de perguntar, já que existe uma grande resistência das pessoas em pagar pelo tratamento de esgoto e optar pelas fossas negras, certo? Esses céus abertos, por que então a gente não descentraliza o tratamento de esgoto, onde cada condomínio, casa, escolas, faz o seu próprio tratamento, onde a gente pode capacitar as pessoas, também gerar renda e educação com isso? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Muito bem, eu agradeço. O doutor Antônio vai responder, porque a pergunta foi dirigida. Se alguém da mesa quiser completar para a resposta em bloco, eu concedo a palavra. A pergunta foi mais dirigida ao doutor Antônio, sobre a questão do aproveitamento da... Camila, é o seguinte, quando eu falei, até mostrei no slide ali, nós temos uma capacidade instalada de 1786. Na verdade, são 116 mil ligações que não estão ligadas. Tendo aqui, o maior município é Gravataí, depois Canoas, Santa Maria, enfim, Bento Gonçalves, Farroupilha, alguns lugares aí, algumas cidades, Passo Fundo, mas nós temos efetivamente, coletando e tratando hoje 13%, efetivamente. E o mais está disponibilizado, no caso de Gravataí, aí há 10 anos. E o pessoal ainda falta fazer lá 7, 8 mil ligações que não tem. E agora, a partir daqui 60 dias, mais ou menos, nós, inclusive, estamos numa parceria com o Ministério Público, no projeto Ressanear, no município de Esteio. Ali já está canalizado e já está uma estação concluída há 2 anos, com capacidade de tratar 40% do esgoto, Esteio e Sapucaí. Porém, ainda não está sendo operado com essa capacidade, porque, em função da 448, algumas alterações, a FEPAM pediu para a gente alterar o emissário de lançamento. Então, nós temos hoje uma autorização, uma ALO de 20% só da capacidade da estação, estamos operando e estamos fazendo o emissário para, em breve, poder operar a estação no todo. Quanto à descentralização, essa é uma questão de regulação, né? Nós temos até alguns casos, eu vou citar aqui, por exemplo, o município de Lajeado. O município, esses dias, tinha um caso aqui na Serra, não tem a Perdigão, como é que é o nome? Marau. Tem várias estações individuais, mas a Corsã, até por ser uma empresa pública e que tem limitação operacional, nós não podemos contratar funcionários à vontade, nós não conseguimos operar todas as estações. E o sistema é concessionário. Então, se a concessão do município é para a Corsã, não pode ser operado por pessoas privadas, a menos que no futuro se pense numa parceria público-privado, alguma coisa, e que a Corsã possa conceder essa autorização para que alguém opere. Porque a questão da operação é muito mais a questão da fiscalização do setor público. Eu faço uma pergunta, não sei onde que está a Camila,
Nós temos caminhões limpa-fossa pelo estado inteiro trabalhando. Onde que as pessoas largam esse efluente que eles tiram das fossas? Alguém sabe? Então, é a questão de fiscalização, por isso que tem que envolver o setor público. Eu agora recebi uma orientação aqui da coordenação, nós vamos fazer, então, perguntas, elas serão somadas e as respostas serão em bloco. Eu não vou fracionar em razão do tempo. Outra pergunta, por favor. Então, bom dia, meu nome é Edi Fonseca, sou da Agapan, uma entidade ambientalista aqui do Rio Grande do Sul. Gostaria de dirigir uma pergunta para ti, Malu. A gente que está nessa luta, né, há tanto tempo, vocês 30 anos, nós há 45 anos, né, então, inclusive, né, todas as leis ambientais, os conselhos, comitês de bacias, tudo isso faz parte de uma luta, né, das entidades ambientalistas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, né, para que tenha conselhos de meio ambiente, as legislações ambientais e tudo mais, foram mecanismos que foram criados, feitos, né, a partir de reivindicações da sociedade civil, né, principalmente das entidades ambientalistas. Eu te pergunto, o que tu achas que falta, né, para que essas leis sejam cumpridas? Porque leis nós temos suficientes, né? Inclusive, agora nós estamos numa fase de retrocesso total em nível nacional, estadual e municipal das nossas leis ambientais, principalmente a lei do licenciamento ambiental, do Código Florestal, do Código Estadual do Meio Ambiente, aqui no caso do Rio Grande do Sul, né? Então, nós estamos numa fase agora de retrocesso desses avanços que tivemos, principalmente na década de 80 e 90. Né? Então, a minha pergunta é essa, o que está faltando? Né? Muito obrigado, doutora Reide. Próxima pergunta, a professora Malu vai responder depois. Próxima pergunta. Eu sou Regina, eu sou de Porto Alegre, sou da Prefeitura de Porto Alegre, e já transitei em órgãos ligados ao tratamento de águas e trabalhei também no Departamento de Recursos Hídricos. E eu gostaria de saber por que se fala muito em DBO, mas não se comenta os desequilíbrios entre os índices de fósforo e nitrogênio, porque eles, inclusive, comprometem também e elevam a massa, a biomassa, né, e causando problemas de DBO. Então, eu não vejo em nenhum comentário a respeito disso quando se fala da questão da poluição hídrica, e eu gostaria de saber por que não houve manifestação também a esse respeito. Tá bem. Próxima pergunta, por favor. Bom dia, meu nome é Daniela Foercer, eu sou bióloga da FEPAM e a minha pergunta é para o senhor Eduardo. O senhor, como participante do fórum e membro do CONSEMA, gostaria que se pronunciasse em relação à pauta que está agora proposta para alteração do artigo 7º da Resolução 128, que fala do padrão de referência do vazão dos recursos hídricos para lançamento de efluentes. Bom, pessoal, eu vou pedir a compreensão de todos os senhores. Essa é a última pergunta em razão do prazo, e eu vou passar, então, a palavra à mesa, para que a mesa... A primeira pergunta foi dirigida à professora Malu, então, vou passar a palavra à professora Malu para responder, e depois também o professor Eduardo, que seria a última pergunta. E o doutor Antônio, uma resposta em bloco, então, do que falta, para o encerramento. Tá, professora Malu? Tem a palavra. Bem, vamos lá. A pergunta da Agapan, que é nossa mãe aí das ONGs brasileiras, acho que uma das primeiras ONGs do Brasil, o que falta para a gente colocar, tirar as leis do papel, né? Nossa legislação é excelente, é de primeiro mundo, realmente. A Constituição de 88, se fosse cumprida, a gente não precisava estar falando dessas coisas aqui. Falta acabar com a impunidade, né? O que a gente está assistindo no Congresso Nacional hoje é reflexo de um modelo em que
Os representantes não representam as pessoas, representam os setores econômicos. Os parlamentares hoje são reféns do poder econômico. Né? Ontem a gente pôde falar um pouco aqui do Código de Mineração, pago pelo setor minerário, o caso que eu citei do Rio Tibagi, eu acho que eu não concluí, mas as empresas de saneamento que não conseguem atender a legislação é que queriam diminuir o enquadramento do rio, porque não conseguem cumprir a legislação, e aí fica esse jogo de empurra-empurra. O maior prazo para cumprimento do cadastro ambiental rural. Se é que a gente pode dizer que tinha alguma coisa boa no Código Florestal, era o CAR, né, que vai dizer como é que estão as propriedades e na mão de quem estão as propriedades do país, o uso do solo no país para o nosso planejamento ambiental. Prorroga-se o prazo do CAR. E assim vai, prorroga-se o prazo para a lei de resíduos sólidos, para fim dos lixões nos municípios. Então, quando o poder público legisla em causa própria, ou qualquer ente da sociedade legisla em causa própria, a gente vai ter deficiência. Agora, a nós, cidadãos, as ONGs, as pessoas, cabe olhar para isso, né? Nós estamos agora de novo no período eleitoral, então vai votar por quê? Porque a pessoa é bonita, tem mais tempo de televisão, tem uma boa retórica. É um direito nosso, mas é também um dever, né? Eu acho que está faltando um pouco disso. A gente se distanciou dessa discussão crítica. A gente tem rede social, ferramenta para nos comunicar em tempo real com o mundo inteiro, mas a gente, desculpa o termo que eu vou usar aqui, pode parecer piada, mas a gente ficou careta. A gente retrocedeu em preconceitos, em posturas que eram inimagináveis. Pós-Eco 92, pós-Agenda 21, não era para a gente estar discutindo coisas tão elementares como respeito ao próximo, as diferenças, xenofobia, um monte de bobagem que a gente já devia ter descartado. A gente realmente retrocedeu, porque nós olhamos para um modelo de desenvolvimento onde os representantes políticos são reféns de empreiteiras, se sentem impunes. Estamos aí com a Lava Jato à mercê de toda hora de golpes daqueles que não querem ser condenados, e a sociedade distante disso, com a infeliz sensação de que privilegia-se, premia-se quem não cumpre a lei. É isso que tem que acabar. Por isso que a gente não tira a lei do papel. O poder público, que deve tirar as leis do papel, porque ele é o ente regulador, ele é o gestor, é ele que não cumpre a lei. Ele é o primeiro a descumprir a lei. E a gente fica com essa sensação de que só o pequeno é que é punido, né? Essa sensação de impunidade é terrível. Eu acho que é isso, é uma questão de militância de novo. Militância por cidadania, não militância político-partidária, porque as redes sociais, o conflito entre, lá em São Paulo, eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em São Paulo, dependendo da cor da roupa que você estivesse usando no dia de manifestação, e a sede da SOS Mata Atlântica é na Avenida Paulista. Dependendo do dia, se você tivesse com uma cor, ou você era coxinha, ou você era elite branca, ou você era golpista, sei lá, ou qualquer coisa assim. Quer dizer, aonde que você pode ter um controle desse no momento em que a gente está aqui discursando sobre liberdade de expressão e etc. e tal? Isso reflete na água. A omissão reflete na água, reflete no uso no solo, reflete na mudança do Código Florestal. Então, a gente não pode esquecer. Hoje, eles estão votando aqui, discutindo o Código de Meio Ambiente. De que jeito estão discutindo? Essa resolução que você falou tem tudo a ver com o tema. Eu não sei de que jeito está se discutindo. Mas os conselhos, os comitês de bacia, na maioria dos estados que nós temos ido, o CONAMA está fechado por decisão judicial. A sociedade se retirou do CONAMA. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história, desde que o CONAMA existe. A sociedade desocupou esses espaços de tomada de decisão e de participação porque não acredita no Estado. E se você está lá, você se sente usado, honorificamente trabalhando por uma tomada de decisão em que você é minoria e que os interesses eleitorais dizem mais
ajudam mais. Era para ter Belo Monte? Era para ter a transposição do São Francisco? Os comitês de bacia do São Francisco disseram não. A greve de fome de um líder religioso disse não. A ausência de um projeto executivo, a ausência de um estudo de impacto ambiental, ficou escamoteada e escondida sobre um pretenso plano de revitalização da bacia, que agora virou novela da Globo. Só podia ter virado novela, porque plano de revitalização não saiu do chão. E o Rio São Francisco está morrendo, assim como todos os outros. Então, a segunda pergunta é a questão... Por que se fala da DBO? Só da DBO? Se mede poluição por DBO? Porque a nossa legislação ela está antiquada. Ela não dá as respostas em termos de medir poluição, controle de poluição e medir qualidade da água que os eventos climáticos exigem. Ao não comparar, por exemplo, um índice de eutrofização de reservatórios, um índice de eutrofização de rios, decorrente muitas vezes da alta excessiva carga de fósforo, fosfato, nitrato, amônia, fenóis, orgânicos clorados, fármacos, produtos biológicos, defensivos e fertilizantes agrícolas cada vez mais pagos com dinheiro público do BNDES. Para despoluir, você não consegue. Para fazer um sistema autônomo de uma comunidade, você não consegue dinheiro do BNDES. Para vender veneno, você consegue. Foi o que mais se deu veneno, mais se deu dinheiro. E não se tem capacitação. Retirar o fósforo e o nitrato, não só das águas superficiais, mas, sobretudo, o nitrato das águas subterrâneas que a gente está contaminando, é uma grande dificuldade. Por isso eu disse que a CONAMA 357 não é assim tão moderna quanto dizem. Só que vejam as diferenças de números. Eu estava vendo aqui. O índice da Corsã, seja 13%, 12% ou 11%, é baixíssimo. Significa que praticamente 80% da população não tem acesso à coleta de esgoto, a tratamento de esgoto. Gente, desculpa, é vergonhoso, não é culpa da Corsã. É nossa culpa. A gente não está pondo isso como prioridade. É evidente que sistemas localizados, unifamiliares, condominiais, comunitários, associados, com tecnologias diferentes, muitas vezes se usar fibra de banana, o próprio clima do Brasil, outras alternativas, vai ser muito mais barato que uma estação de tratamento de esgoto convencional nesses padrões da legislação. Mas a nossa legislação impõe isso. Então, para concluir, porque daria uma conferência, eu gostaria muito de falar sobre cada um desses componentes dentro da CONAMA, das normas do CONAMA, e também da norma de potabilidade que a portaria de saúde pública com o CONAMA. Por que a gente bebe água assim? Ó? Em vários países do mundo, não era melhor assim? Por que transformamos em commodity? Por que a gente importou um padrão que não era nosso? Nem cultural, nem econômico, e é excludente e faz mal à saúde. Deixa isso aqui no sol e faz uma análise depois do que a gente está bebendo. Então, a gente tem que fiscalizar isso, tem que tirar vocês das universidades para fazerem as coisas melhor do que nós fizemos. Nós fomos idealistas, trabalhamos por causa. Enfim, parabéns a vocês. Para concluir, vocês têm conhecimento, têm oportunidade de deixar um legado muito menos vergonhoso do que nós estamos deixando para vocês. Não sejam omissos. A gente não pode errar mais. Obrigada. Professor Eduardo, para responder pergunta e fazer o encerramento. Só lhe pedindo assim, eu estou recebendo mensagens categóricas da coordenação no sentido do tempo, que tem mais um case muito importante aqui. Não, a Daniela me fez uma pergunta sobre a mudança de um padrão, mas eu não consegui entender qual é o padrão, do que ela estava se referindo.
talvez pudesse me explicar, ou não sei se trata do nitrogênio, por exemplo, que eu acho que 1 ano, 2 atrás, o CONSEMA fez uma alteração no nitrogênio. E tem uma discussão em andamento no CONSEMA em relação a padrão. Tem uma proposta que está na pauta, que é a alteração do artigo 7º da Resolução 128, que nós aplicamos na FEPAM, que é a solicitação do estudo de vazão para a gente fazer a análise do corpo hídrico no lançamento de efluentes para saber se ele pode receber aquele efluente ou não. Com a suspensão desse artigo, eu não sei qual é o que vai ser feito. Então, essa é uma discussão nova e isso não chegou ainda para nós, está no CONSEMA. Então, se talvez tenha sido passado para os conselheiros alguma discussão da Câmara Técnica, de qual motivo? O que eu sei é que a gente estava discutindo nitrogênio, né, e aí, em relação até a saneamento, isso já foi, digamos, decidido no CONSEMA, e uma outra discussão em relação a padrão está sendo discutido na Câmara Técnica de Qualidade, porque o CONSEMA é um órgão que ele tem as suas câmaras técnicas, então, porque os assuntos são bastante técnicos, né, então necessita uma discussão, né, e convite até de técnicos. Na Câmara de Controle de Qualidade tem uma discussão, mas ela ainda não chegou no CONSEMA, então eu nem conheço, não sei o que está sendo proposto, mas na medida que ele sair da Câmara Técnica e chegar no CONSEMA, vai ser discutido, né, e não sei qual é a posição, não posso te dizer mais, porque eu não conheço a proposta. Mas o que a gente pode dizer é assim, que o Conselho ele tem uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade no sentido de fazer esse regramento dentro da melhor técnica que nós tivermos e da melhor possibilidade, né? Às vezes a melhor técnica não é possível, né? A melhor técnica é aquela que a ciência nos indica, mas nós não temos condições. Então, por exemplo, tratamento de esgoto. Nós temos padrões até, digamos, bons, bem rígidos em relação ao tratamento de esgoto, mas, eventualmente, não sei se não é se discutir, se não é de flexibilizar algum desses parâmetros para se poder fazer mais tratamento, porque não adianta eu jogar 90% do efluente em natura, porque o padrão é muito pesado. Só um exemplo. Nós discutimos uns 2 anos atrás padrões de lançamento em relação, por solicitação até da Corsã, relativo ao litoral. Porque o litoral, hoje, para tu fazer uma estação de tratamento nos modelos atuais, se necessitaria quase 600 hectares para fazer uma estação. Então, como não se consegue fazer isso, estava-se lançando o esgoto simplesmente na areia. Tu lança na areia e deixa a areia se resolver. Então, isso é um dilema, digamos, né? E aí, até nessa discussão, então, o que nós vamos fazer, né? Ou a gente faz um tratamento ideal, que é muito caro, e que, às vezes, tu precisa quase metade do município para tu conseguir fazer aquele tratamento, ou tu simplesmente deixa por isso mesmo e continua lançando, né? Então, o que eu quero dizer é que é tudo muito complicado, é tudo conflito, né? Então, nós vivemos na sociedade que é tudo com base em conflito, né? Então, o que eu posso dizer, né, é que o que nós podemos fazer? O que nós não podemos fazer é nos furtarmos de entrar nessa discussão, de discutir os parâmetros, discutir as questões ambientais e fazermos da melhor maneira possível. Só isso que eu posso dizer. Obrigado. Doutor Antônio. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de fazer um breve comentário, porque a gente vê que a preocupação hoje de todo mundo é a questão do esgoto, tratamento do esgoto. E primeiro fazer um comentário sobre o que disse nosso representante do CONSEMA. A Corsã está fazendo uma pesquisa com a Universidade Federal de Rio Grande, estudando as correntes marítimas para ver talvez a possibilidade de, no futuro, poder fazer um grande emissário submarino, se tivermos dinheiro, né? Que pese que no Rio de Janeiro
foi feito, não sei se o estudo não foi adequado, mas o esgoto está voltando para a praia, né? Mas, de qualquer forma, as lagoas, viu? E está aqui o pessoal da FEPAM, as lagoas do litoral não conseguem receber o efluente, o pessoal diz que não é mais possível continuar largando na areia por vala de drenagem. Para algum lugar vai ir o efluente, pode ter certeza, nós temos que tratar o esgoto. Para onde que vai ir? Tem. Enfim, nós estamos tentando alternativas. Mas também é o seguinte, ó, o tratamento do esgoto, a doutora Malu falou bem, nós temos que resolver isso, é antigo. Só que nós estamos no país ainda de terceiro mundo e tem soluções, tem que ser mudadas, pessoal. Não, o que eu quero dizer, ó, se vocês forem esperar que seja coletado todo o esgoto por separador absoluto, levado para a estação, daqui 20 anos, e eu que já tenho quase 60 anos, vão estar aqui falando do mesmo assunto, porque não vai estar universalidade no Brasil, porque não tem recurso. Mas se usarmos os países europeus, hoje tem muito tratamento individual. Por que isso não é permitido? Aliás, a Corsan, eu sou diretor técnico, estamos com um projeto de que se os pequenos municípios aceitar, nós vamos fazer estações regionalizadas com caminhão para a fossa, vamos fazer a limpeza das fossas assistidas todo ano e vamos fazer o tratamento. Por enquanto não é usado. Aliás, se considerar isso, o Rio Grande do Sul tem um índice muito maior, doutor, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que há muito tempo é muito rigoroso no tratamento individual, há muito tempo. Então, até por conta da cultura alemã, cultura italiana, do conhecimento dos países europeus, né? Diferente do Nordeste. Quando a gente fala hoje em esgoto, se fala muito no Nordeste. No Nordeste, o esgoto corre a céu aberto. Aqui, em poucas cidades, acontece que é regiões metropolitanas. Viu? Então, tem que ver isso. Viu, pessoal? Nós estamos falando de um estado que não é só região metropolitana. Aqui, é claro, que tem que ser todo captado e todo canalizado. Mas nós temos município que tem 500 habitações. E que daí tem toda a condição de fazer um tratamento individual. Ou vocês acham que o município vai ter 1, ou 2, ou 3, ou 4 milhões de reais para investir? É uma questão prática, tem que ver o que é possível também. Pessoal, muito obrigado. E essa é uma discussão longa e que temos que continuar. A cada dia mais. Meus caros, eu sei que a questão é muito polêmica. Eu quero agradecer muito a professora Malu Ribeiro, o doutor Antônio Gomes. Gente, é inadmissível, nós temos que sair dessa. Não pode, Corsan, não pode. A realidade, porque a gente tem uma realidade, nós temos que enfrentar essa realidade, tem alternativas tecnológicas, tem descentralização, tem comunidade científica aqui. A gente tem que sair dessa. O nosso desafio nessa mesa é sair dessa. Não é flexibilizar a legislação, não é fazer emissário, não é esconder o sol com a peneira. Gente, vamos fazer mais conferências como essa para sair dessa. Gostaria que esse painel continuasse, e eu até gostaria de continuar participando. Eu tenho aqui um conflito que é a orientação da coordenação. Quero agradecer também ao doutor Eduardo Stumpf pela apresentação. No meu entender, valeu a pena. Tá? Os senhores não tiveram aqui um Neymar, deputado Federico Cantunes, mas tiveram um esforçado jogador para acompanhar e aprender o valor do painel. Muito obrigado. Está encerrado o painel.